escolha certa. Quem tem uma boa alimentação pode retardar e muito o envelhecimento. E que alimentos são esses que podem evitar um envelhecimento precoce? Olha que todo mundo está querendo saber, até eu, viu? Quem vai responder tudo isso, todas essas questões aqui, é a nutricionista Jéssica Lisboa, que já está aqui no nosso estúdio, já está sentadinha aqui para ser entrevistada. Tudo bom, Jéssica? Seja bem-vinda. Tudo bom, Marília? Da gente de hoje. Vamos lá. Para combater o envelhecimento, mulher, conta pra gente o que é que a gente deve fazer. Bom dia a todos. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que ter uma alimentação baseada em alimentos minimamente processados e in natura. O que seria isso? Tudo que vem da terra, que o homem ainda não colocou a mão, não mexeu muito, não é? Então ainda está saudável. Não é? Então, o que tiver menos rótulo, que a gente puder desembalar menos e descascar mais, isso sim é uma alimentação básica e saudável. Muito bem, então vamos lá. Que tipo de alimentos, né, podem retardar esse envelhecimento e nos proporcionar mais disposição? Tipo, inhame, macaxeira, seria essas coisas que você fala, assim? Tipo, produtos mais, tipo carboidratos melhores? Isso. Legumes, verduras, frutas? Isso. A nossa alimentação, ela tem que estar baseada em alimentos que contêm nutrientes que vão ajudar a prevenir esse envelhecimento precoce. Então, o que seria? Não é à toa que o nutricionista fala muito, né? Coma frutas, coma verduras. Por quê? Frutas e verduras contêm muitas vitaminas e minerais, vitamina A, vitamina E, selênio, zinco, magnésio, que a gente necessita por dia para consumir. A maioria da população não consome, né, o que deveria de magnésio, de zinco, de vitamina D. Então, a gente precisa estar com a alimentação saudável, colocando isso em prática todo dia. Então, eu tenho que sim ter minhas frutas, né, diariamente, 4 ou 5 porções de frutas, né, por refeição, evitar mais de uma. Né? Tem gente que coloca às vezes não duas. Não exagerar, né? Não exagerar, porque é saudável, mas sem exagero. Mas é saudável, pode, fruta, né? Não vai engordar, e come uma maçã, e daqui a pouco come uma uva, e daqui a pouco come uma mamão, daqui a pouco tá numa melancia. E assim vai, não é dessa forma, né? Isso. É você comer gradativamente, aos poucos, uma hora e outro horário, enfim. Isso, exatamente. E frutas também que tenham... sejam menos calóricas, né? Tem umas frutas mais calóricas, né, doutora? Isso, o que a gente chama do índice glicêmico, né? O menor impacto na minha glicemia. Por quê? Na minha glicemia, ou glicose, né? Algumas pessoas conhecem assim. Por quê? Porque quanto maior o pico da glicose no sangue, eu vou ter o aumento da insulina também, eu vou ter a geração do ganho de peso. A mesma coisa acontece com os carboidratos refinados. Não é? Que a gente chama os pães, as massas, por isso que a gente deve preferir o quê? Batata doce, inhame, macaxeira, os feijões, os legumes, todos eles têm carboidratos bons com as fibras, né? Que vão evitar esse pico de glicemia, de glicose na corrente sanguínea e vão evitar também que eu fique ganhando peso. Então, a gente tem que evitar esses alimentos. Por que a gente tem que evitar? Você falou de feijão, mas aí tem muitas nutricionistas que falam, não come aquele feijão cozido, come mais feijão verde, feijão na casca, enfim, esses são mais leves, são mais light, são mais, enfim. Por que não aquele feijão gostoso, gente, né? Que é bom demais aquele feijãozinho com caldinho, né? Bom demais. Diferencia-se o tipo do carboidrato das fibras também. Aquele feijão mais carioquinha, o feijão preto, não é? Ele também tem que ter uma ponderação na forma de preparação, né? Eu não posso colocar muito charque, pai, essas carnes, isso, carnes muito processadas, industrializadas, isso. E eu também tenho que ter cuidado no demolho desses feijões. Não é? Eu tenho que colocar de molho de um dia para outro, retirar aquelas toxinas também que ficam na casca do feijão, né, que se acumulam e pode também, associado ao tipo de carboidrato e de fibra daquele feijão, não é, dar distensão abdominal, a pessoa fica com desconforto. Então, por isso que se evita esses tipos de feijões, né, esses tipos. Não que não se deva consumir, é que se evita por conta dessas alterações no organismo da pessoa. E feijão verde, feijão macaxeira, normalmente eles não têm tanto impacto como os outros. Pois é, a gente até deu uma dica aqui de uma receita, gente, de um feijão bem light. Aquele ali não era light normal, não. Eu gosto, olha, doutora Jéssica, eu gosto de comer feijão cheio de coisa dentro. Feijão pra mim tem que ter tudo, gente. Tem que ter as linguiças calabresa, tem que ter pai, tem que ter as coisas de porco ali, os pezinhos, o negocinho. Tudo, é pra ficar gostoso, porque senão não fica, gente, gostoso. Mas, né, não é obrigado você comer, mas a gente bota pelo menos pra dar um saborzinho. Mesmo assim, a gordura fica toda lá, né? Então, isso faz com que
o feijão fique muito mais gordinho. Mas enfim, quais são os alimentos que a gente deve evitar? Né? Porque assim, tem muitos que aceleram os processos de envelhecimento. Então, assim, deve ter algum alimento que a gente não deve estar comendo tanto em excesso. Quais seriam esses? Então, são os embutidos, os enlatados, os processados de modo geral. Sardinha é enlatada, mas o pessoal fala, sardinha é muito bom, sardinha você pode comer. Se a gente puder preferir a sardinha fresca, né, natural, melhor. Né? Se não, se eu tenho um dia muito corrido, não é, e a minha opção de consumo de alimentos, seja por N fatores, eu posso optar pela sardinha em óleo que eu consigo retirar também aquele óleo, né, desprezar ele, também vão juntos o alumínio, que é daquela lata, que não é interessante para o organismo, que também o acúmulo de metais pesados, alumínio, né, chumbo, durante nossa vida, acelera também o processo de envelhecimento, né, acaba com a nossa longevidade. Muito bom. Existe alguma vitamina que previne o envelhecimento? Tem muita gente que toma aí vitaminas, umas vitaminas e até uns suplementos. A alimentação é a base, né? Então, nenhum suplemento vai funcionar se eu não tiver com a base em dia. Mas eu posso, sim, agregar alguns suplementos, né? A vitamina D, ela precisa estar em dia, mas a vitamina D, ela não vai atuar bem sem o magnésio também, que a maioria da população tem deficiência de magnésio. Pode tomar vitamina D todos os dias? Cada caso é um caso, É? mas depende se eu estou com insuficiência, depende da minha dose, se ela vai ser de manutenção, se ela vai ser de ataque, né? Se ela estiver muito insuficiente, eu vou precisar de uma dosagem maior. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Normalmente, para uma dose de manutenção, não há problema em tomar todos os dias, certo? Então, eu tenho a vitamina C também, que é antioxidante e ajuda na modulação do cortisol também, aquele hormônio do estresse, quando a gente está bem estressado, alterado, né? Corre do dia a dia. Tem a própria vitamina A, a vitamina E, que pode estar associada a uma vitamina D também. Né? Tem o zinco, que atua no sistema imunológico. São complementos, se a gente já tem uma base na alimentação, eles vão complementar. E assim a gente vai ficando com o sistema imunológico mais fortalecido, as nossas células vão trabalhando melhor e mais saúde, mais longevidade para a gente. Agora sim, tem uma idade, claro, né, que você já começa a se preocupar, né, já com o envelhecimento precoce. Acho que tem um monte de gente em casa já vendo, eu vou começar a me cuidar a partir de agora. Em que idade a gente já deve se preocupar com isso? Então, falando um pouquinho das mulheres de modo geral, que é quem se preocupa mais. Mulher, né? Homem nem liga, gente. Ai, meu Deus. Tem homem que liga, né? Mas tem uns que não. Isso. O declínio hormonal ele começa a partir dos 25, 30 anos. Então, eu já tenho um declínio de hormônios estrogênios. Então, a gente já começa a ter uma alteração no nosso corpo. Então, eu preciso já cuidar dali. Não cheguei na menopausa, na pré-menopausa, eita, agora eu vou me cuidar. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho antes para não ter os impactos lá na frente. Então, para homens também, né, nessa faixa etária dos 30 anos, também precisa estar se cuidando bem. Olha, assim como o corpo muda com a idade, gente, as necessidades nutricionais também mudam, né? Como é que deve ser, doutora? A alimentação é quando você chega na fase idosa. Não é igual. Eu sei que muita gente, quando chega na fase idosa, tem umas restriçõezinhas alimentares, né? Não pode comer tudo. Isso, exatamente. Vai depender de muitos fatores. Não é? O idoso ele tem uma acessibilidade, pode ter uma acessibilidade dentária também, que ele não mastiga todos os tipos de alimento. Ele pode ter algum problema digestivo também. Então, aquele alimento ele vai precisar ser mais processado em termos de triturados. Né? Uma carne que tem uma digestão mais pesada, um alimento que pode ser mais pastoso, mais brando. Então, eu tenho que ter esses cuidados. E, além do que, ele pode também ter algumas patologias, né? Pode ter um diabetes, pode ter uma hipertensão. Então, eu tenho que evitar, nesses dois casos, né? Na hipertensão, evitar o excesso de alimentos embutidos, enlatados, com excesso de sódio. Sal, né? De sal demais, muito sal. E da diabetes para diabetes, evitar o consumo exagerado de açúcar, de doces, de massas, né? E preferir o uso também de alguns adoçantes, né? O stevia, o sucralose, para aquelas questões que a gente precisa adoçar, né? É verdade, viu? Dá para tomar suco, gente, sem açúcar? Dá tranquilamente. É só você acostumar o paladar. Dá para tomar café sem açúcar? Dá. É bom, docinho? É. A gente não vai mentir. Poxa, menina, é bom demais. Um café adoçado, um suco adoçado. É ótimo, mas se você puder, uma vez ou outra, tirar... Tem dia que eu tomo com adoçante, mas tem dia que eu digo, eu não quero com adoçante hoje, porque eu acho que eu exagerei muito ontem, assim, eu vou, sabe, balanceando um pouco. Mas tem gente que, olha, gosta de um açúcar, e tem gente que vai fazer um suco,
que mede assim, uma xícara, viu, de açúcar. Faz vup, vup, meu Deus do céu, misericórdia. Deixa muito doce, né? E isso não é muito bom não, né, doutora? Muito ruim. O tal do açúcar é ruim mesmo, gente. Ruim para nossa saúde, mas é gostoso. Mas é ruim para nossa saúde. Tudo que é bom faz mal, né? Isso, exatamente. O excesso de açúcar também é um dos causadores do envelhecimento precoce. Exato. Por quê? Vai gerar uma inflamação no nosso corpo, né? A nível sistêmico, a nível cerebral também, inflama lá o hipotálamo também. Então, eu tenho uma inflamação generalizada e as minhas células vão sofrer com isso. Com certeza. Vai ter esse processo de estresse oxidativo também e a cada vez mais eu vou tendo esse envelhecimento precoce, as células vão morrendo e tem essa questão. Exatamente. E existe muita coisa que você pode fazer que não precisa necessariamente ser com o açúcar mesmo, né? Pode ser com o açúcar... Mascavo, demerara, aquele outro que é bem... É stevia, não? Tem stevia, tem o xilitol, stevia, adoçantes xilitol. naturais. Você pode fazer coisas deliciosas, fica uma maravilha, até com o óleo de coco, essas coisas. Fica bom, gente, fica gostoso do mesmo jeito. É muito bom mesmo, então, e mais saudável. Então, podem fazer aí uma receitinha, sei lá, quer comer uma mousse, quer comer um bolo, você pode fazer sim. Tem até bolo de banana, não precisa nem colocar nada, fica uma delícia. Né? Obrigada, doutora Jéssica, por sua participação aqui. Quer deixar suas recomendações finais para quem está nos assistindo? Eu que agradeço o convite, Marília. E queria também que os clientes Unimed, né, já sabem que temos um programa de promoção da saúde, então entre lá no nosso site, veja os nossos grupos também, que são bastante interessantes. A gente tem grupo de manutenção de peso, grupo para gerenciamento do estresse, um curso para gestantes, então tem muita coisa boa online disponível para a gente estar aprendendo e se tornando mais saudável também. Muito bom. Tá aí. Olha só, a gente chega para cá porque